Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Irmãos, hoje é quarta-feira e nós estamos aqui para agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de trabalho, para agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida na terra. Hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a vida de Jesus, sobre a palavra do Senhor, meu Deus, sobre o livro sagrado, aonde precisamos ler, meditar e compreender aquilo que as Escrituras Sagradas nos orienta, aquilo que as Escrituras Sagradas nos mostra, aquilo que a Escritura Sagrada nos revela, porque precisamos interpretar a Bíblia corretamente. Então, hoje eu quero falar da infância, do começo de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ainda sendo muito jovem, sendo criança, acompanhou os pais até uma celebração que ia acontecer. Jesus foi com os pais naquela celebração e a Bíblia relata que ao término daquela celebração, José, Maria e as pessoas retornavam para o seu lar, para suas casas, e não sentiram falta de Jesus, pois a Bíblia relata que Jesus ficou no templo, ficou na casa de Deus. Jesus ficou para trás e não voltou com os pais. E a Bíblia relata que quando Jesus chegou ao templo, encontrou ali os líderes, encontrou ali as pessoas mais velhas, falando da palavra, falando de Jesus, falando do amor de Jesus. A Bíblia relata que Jesus, mesmo sendo criança, se colocou no meio daqueles homens e começou a ensinar para aqueles homens que já era velho, que já era entendido, que já era sábio na palavra. Mas a palavra que Jesus falava, ela tinha tanto sentido, ela era tão correta, que até os líderes, os homens mais velhos, ficaram ouvindo Jesus ensinar, ficaram ouvindo Jesus falar, porque Jesus falava tudo aquilo que era reto, Jesus tinha conhecimento, porque ele é filho do Deus Altíssimo. E a Bíblia relata que José e Maria, dando falta de Jesus, voltaram para procurar Jesus. E depois de procurar, chegaram a localizar Jesus no templo. E a Bíblia fala que Maria ficou muito. Ela perguntou a Jesus: meu filho, por que você fez isso? Nos deixou tão preocupado. Nós não sabíamos onde você estava, estamos procurando você há dias. Nós não sabíamos que você estava aqui. Jesus olhou para Maria e disse: não é correto que eu faça a obra de meu pai? Não é correto que eu esteja na casa de meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Maria ficou sem resposta, porque Jesus era muito novo ainda, era muito criança. Mas a Bíblia relata que Jesus, sendo criança, já cuidava das coisas de Deus. Aí a Bíblia relata que passou anos, um dia foram comemorar uma festa em Canaã, aonde a Bíblia relata que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. A Bíblia relata que quando o vinho acabou, Maria procurou Jesus e disse para Jesus: o vinho acabou, e o que fazer? Jesus olhou para Maria e disse, preste atenção na palavra, irmão. Jesus, olhando para Maria, disse: que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora.
Jesus falou para Maria. Jesus não chamou Maria de mãe. Jesus não falou, mãe, não é chegada a minha hora. Mas Jesus, olhando para Maria, Jesus abriu a boca e disse, mulher, que tem eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Mas a Bíblia relata que Jesus mandou trazer água e despejar numa talha. A Bíblia fala que Jesus, quando mandou despejar aquela água na talha, a Bíblia relata que o primeiro milagre de Jesus na face da terra foi transformar a água em vinho, um dos melhores vinhos, que todo mundo ficou pasmado em ver o vinho. Ali era o melhor. Eles achavam que o povo tinha deixado escondido o melhor vinho para ser servido no final da festa, mas não era. Ali era um milagre que Jesus estava fazendo ao transformar aquela água em vinho. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nesta manhã, é necessário a gente ler, é necessário a gente compreender as Escrituras Sagradas, porque em lugar nenhum você vai encontrar Jesus. Na Bíblia não tem passagem onde relata que Jesus, hora nenhuma, chamou Maria de mãe. Todos os relatos que a Bíblia relata é que Jesus se referia a mãe dele como uma mulher. Mulher, o que tem eu contigo? Mulher, o que eu possa fazer? Hora nenhuma você vai encontrar uma passagem na Bíblia que fala que Jesus chamava Maria de mãe. Maria era uma mulher simples, Maria era uma mulher humilde, Maria era uma mulher obediente a Deus, tanto que Deus separou Maria, tanto que Deus escolheu Maria para ser a mãe do filho dele, para ser a mãe de Jesus, foi escolhida para trazer Jesus na face da terra. Foi Maria que foi separada, foi Maria que foi escolhida. Mas muitas pessoas fazem confusão. Hoje, quantas pessoas falam que Maria pode interceder o homem diante de Deus? Isso, meus irmãos, não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Isso não é verdadeiro. A Bíblia fala que o único intercessor que existe na face da terra entre Deus e o homem é o Espírito Santo, é Jesus que pode levar o homem até a presença de Deus, pois ele esteve na terra, ele viveu na terra e ele é o nosso intercessor diante de Deus. É ele que nos apresenta, é ele que nos conduz. Se você procurar na Bíblia, meus irmãos, a Bíblia não relata mais sobre a vida de Maria. A Bíblia não fala sobre o velório, a Bíblia não fala sobre a morte de Maria. Para muitos Maria subiu, para muitos Maria está no céu, mas a Bíblia não relata desta forma, não relata desta maneira, porque nós não sabemos o que aconteceu com a vida de Maria depois disso, porque não houve mais relatos sobre a vida dela. Então nós precisamos obedecer, irmãos, seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos relata, pois a Bíblia fala de Jesus, que ele sim desceu, esteve na terra, viveu na terra. E a Bíblia fala da morte de Jesus. Nós conhecemos a passagem onde fala que Jesus morreu, mas que a Bíblia relata que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus ao terceiro dia ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus subiu para preparar as nossas moradas. A Bíblia fala que Jesus quer que nós estejamos com ele onde ele estiver. Então eu quero te dizer, meus irmãos, é necessário a gente ler, mas é necessário a gente compreender e entender o que está escrito na Bíblia Sagrada, porque nós sabemos que só a Bíblia tem palavra de vida eterna, só a Bíblia pode nos ensinar a seguir, a aceitar, a obedecer às Escrituras Sagradas. Nós sabemos que a Bíblia fala que um dia nós partiremos desta terra, mas quando nós partimos dessa terra, é necessário a gente estar preparado para o encontro com Jesus. É necessário a gente estar preparado para um encontro com Jesus nos ares.
porque Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, Jesus irá voltar para buscar o seu povo. Assim está escrito na Bíblia Sagrada, assim a Bíblia Sagrada nos ensina que está chegando a hora na qual Jesus voltará para buscar a sua igreja, Jesus voltará para buscar o seu povo. Eu não estou aqui falando de placa de igreja, eu não estou aqui falando de denominação de igreja, eu estou aqui falando de Bíblia Sagrada, eu estou falando aquilo que é o manual que Deus deixou na terra para nós podermos seguir, para nós podermos obedecer. Nós precisamos obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Muitas das vezes, por falta de conhecimento, a pessoa às vezes perde a salvação, porque na Bíblia está escrito que quando há arrependimento, há salvação. Quando há arrependimento, há transformação. Quando há arrependimento, há mudança. E nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos nos colocar diante de Deus em espírito e em santidade. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos tirar o pecado de dentro do nosso coração. Nós precisamos tirar o pecado de sobre a nossa vida, porque somente assim nós poderemos chegar até o trono do Senhor, somente assim poderemos chegar diante de Deus no dia do julgamento. Então hoje eu estou aqui falando um pouco da passagem da vida de Jesus sobre a face da terra. Jesus veio para trazer a salvação, Jesus veio para trazer o arrependimento, Jesus veio para trazer a mudança, Jesus veio para mudar a história da vida do homem na face da terra. Então precisamos obedecer, precisamos viver em santidade, precisamos viver uma vida digna diante do Senhor, porque só Ele que pode mudar a história da nossa vida, é só Ele que possa mudar o nosso coração, é só Ele que possa dar direção para os nossos passos na face da terra. Então eu te falo nesta manhã, meu irmão, procura ler a Bíblia, procura pedir a Deus interpretação daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Procura, meu Deus, a obedecer o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia determina, porque a Bíblia é uma palavra que foi inspirada por Deus, foi escrita por homem, mas foi Deus que inspirou para que o homem colocasse na Bíblia tudo aquilo que Deus queria que fosse colocado. Assim eu determino neste dia, assim eu te oriento neste dia, porque nós sabemos que só a Bíblia Sagrada nos ensina a chegar diante de Deus. Só a Bíblia Sagrada nos ensina o caminho a qual devemos seguir, devemos andar, devemos buscar. Eu te digo nesta manhã, irmãos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, obedece para que no dia de amanhã nós podemos subir, para que no dia de amanhã nós podemos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Assim eu te digo, assim eu te falo nesta manhã, assim eu te ordeno nesta manhã, que sem Deus nós não podemos chegar em lugar algum. Estamos aqui nesta manhã buscando, pedindo a Deus que traga a proteção, que traga o renovo, que traga a esperança até os nossos corações. Este é meu pedido, este é o meu agradecimento. Abençoa esse dia de trabalho, abençoa essa cidade, abençoa a minha família. Deus, eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.